Fala pessoal, hoje nós vamos estar mostrando para vocês todos os modelos de baterias que são utilizadas em lanternas de cabeça, lanternas táticas, lanternas de mergulho, em todos os principais modelos de lanternas, né? Tirando algumas das principais dúvidas que nós recebemos em nossos canais de contato. Muitos clientes nos perguntam sobre voltagem de bateria, sobre o tamanho da bateria que ele pode estar utilizando em sua lanterna, qual o modelo de bateria. Então a gente vai estar tentando tirar a maioria dessas dúvidas nesse vídeo, tá certo? Inicialmente nós vamos falar sobre os três principais modelos de baterias. São as baterias 26650, que é essa mais grossa, a bateria 18650, que é essa bateria média, e a bateria 14500, que seria esta bateria menorzinha. Esses são os três modelos que são utilizados em 99% das lanternas. Uma dúvida muito comum que nós recebemos é sobre o tamanho dessas baterias. É bem fácil saber o tamanho. Verifique que o modelo dela já informa o tamanho. 26650 tem um significado. É 2,6 centímetros de diâmetro. Seria 2,6 centímetros de diâmetro por 6,5 de comprimento. Então seria esse 26650, a primeira parte, 2,6 de diâmetro por 6,5 de comprimento. 18650, 1,8 de diâmetro por 6,5 de comprimento. E a 14500 é 1,4 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de comprimento. Então o próprio modelo da bateria já informa o seu tamanho. Aí fica bem fácil, sabendo dessa informação, fica bem fácil saber o tamanho da bateria. Quando você vê o modelo, você já vai saber o tamanho exato dessa bateria, tá certo? Uma outra dúvida muito comum que nós recebemos é sobre a voltagem de cada bateria. Todas essas baterias funcionam de 3.7 a 4.2 volts. É igual a energia residencial. Funciona de 120 a 127 volts. Não é uma voltagem exata, tem sempre uma variação. Então, algumas baterias vão estar escrito 3.7 volts. É o caso dessa bateria, por exemplo. Nela está escrito 3.7 volts. Em outros modelos de bateria, como essa aqui, está escrito 4.2 volts. Então, todas elas funcionam de 3.7 a 4.2 volts. Não significa que a bateria que tem escrito 4.2 volts é mais forte do que a 3.7. Todas têm a mesma voltagem, tá certo? A potência da bateria não é dada pela voltagem, não. Uma outra dúvida muito comum que nós recebemos também é com relação à pergunta de qual modelo de bateria que a minha lanterna utiliza. Às vezes o cliente possui uma lanterna, já tem alguns anos essa lanterna, acabou a bateria perdeu a sua vida útil, o cliente quer comprar uma nova bateria para sua lanterna. Só que ele já jogou a bateria dele fora, não tem mais informação sobre qual o modelo da bateria. É bem fácil da gente saber qual o modelo da bateria. Basta você estar medindo a entrada da sua lanterna, a entrada onde coloca a bateria. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Essa é uma lanterna. Vamos imaginar que você possui uma lanterna dessa, só que já não possui mais a bateria e precisa comprar uma bateria nova. Basta você medir a entrada dela. Aqui vai estar indicando 2,8 centímetros aproximadamente que está dando. Não dá para ver direito no vídeo, mas está dando isso. Ou seja, essa lanterna funciona com uma bateria 26650, que é a bateria que vai caber mais preciso nisso aqui. Ela tem uns 2 milímetros a mais para que a bateria possa entrar com folga, correto? Vou pegar um outro exemplo aqui de uma lanterna um pouco mais fina. Se medir aqui a entrada da bateria dela, vai dar aproximadamente 2,2 centímetros. Então a bateria mais próxima que vai caber nessa lanterna é a bateria 18650. A 26650 não vai caber, porque ela é mais grossa. A 14500 vai ficar muito pequena. E por último nós vamos estar mostrando uma lanterna menor. Ela tem, a entrada da bateria dela vai ter aproximadamente 1,7 centímetros. Vai caber a bateria 14500. 1,7 não cabe a bateria 18650. Ela é mais grossa, então não vai entrar. 1,7 cabe a 14500. Lembrem-se,
A bateria 18650 tem, o 18 significa 1,8 centímetros, certo? Então, como tem 17 milímetros, não vai caber. Caberia a 14500, que é a mais próxima. Tá certo? Uma outra dúvida que a gente tem também é sobre baterias com chip. Os modelos de bateria 18650 têm a opção com chip e sem chip. As baterias com chip, elas possuem maior duração e maior vida útil, porque o chip ele maximiza essa vida útil, ele não deixa ela ter descarga completa, é uma bateria um pouco mais sofisticada. Seria esses dois modelos de baterias. Aqui, observe que na pontinha dela aqui dá para ver um sobressalto. É nessa parte aqui que fica o chip. Diferente desse modelo aqui, por exemplo, é liso, tá vendo? Isso aqui é o chip da bateria. Muitos clientes compram uma bateria e às vezes ficam com dúvidas. Eu recebi minha bateria, mas não recebi o chip. O chip já está instalado na bateria. Ela já vai pronto para uso, fica lá dentro da bateria. Mas aqui dá para ver essa parte aqui. Então essas baterias com chip, as baterias 18650 com chip, elas possuem maior vida útil, maior duração do que as baterias 18650 comum. Em contrapartida, elas possuem também 2 milímetros a mais. Elas vão funcionar em qualquer lanterna de mão que utilize, lanterna de mão, lanterna de mergulho, que utilize bateria 18650. Alguns modelos de lanterna de cabeça possuem o recipiente para inserir a bateria um pouco menor. Então essas baterias com chip vão funcionar, mas vão ficar um pouco apertadas. Essa é uma lanterna de cabeça, por exemplo, que a gente vende muito bem no nosso site. Vou estar inserindo uma bateria 18650 comum. Entrou com bastante facilidade e sai com bastante facilidade. Uma bateria 18650 com chip vai entrar também, só que a gente vai precisar fazer um pouquinho mais de força. Entrou, ela fica um pouco mais apertada, mas funciona. Alguns clientes acham que por ficar apertada não vai funcionar e tal. Funciona, só que para tirar e para colocar é um pouco mais difícil, mas também funciona, tá certo? Alguns clientes compram baterias em nosso site para utilização em outros produtos, como por exemplo, para repor bateria de notebook. Neste caso, nós não temos informações. Nós somos especialistas em lanternas, então a gente só informa sobre o uso de baterias para lanternas, correto? Uma outra dúvida bem comum é se alguma dessas baterias podem substituir pilhas. Algumas delas têm o mesmo tamanho de modelos de pilhas. Por exemplo, a bateria 14500 possui o mesmo tamanho de uma pilha AA. Aqui, essa é uma bateria 14500. Essa é uma pilha 2A. Elas têm um formato idêntico, mesmo tamanho, mesma grossura. Porém, a bateria tem 3.7 a 4.2 volts. A pilha 2A, ela possui 1.5 volts. Então, se você colocar essa bateria 14500, por exemplo, em um controle remoto de televisão, ela vai queimar o controle remoto na hora. A voltagem dela é diferente. Seria o mesmo de você colocar um eletrodoméstico de 127 em uma tomada de 220 volts. Vai queimar ele na hora. Então tem que ter atenção para isso. A bateria não substitui pilha e nem a pilha substitui bateria. Deve-se utilizar de acordo com a voltagem. Essas baterias que nós estamos mostrando, a gente recomenda o uso para lanternas. Em nosso site nós vendemos para uso em lanternas, que é o nosso produto do qual a gente é especialista. Tá certo? Então essas são as principais dúvidas. Qualquer outra dúvida a gente fica à inteira disposição. Tá certo? Pode nos contatar através do nosso site www.lanternatatica.com ou através de nossas redes sociais.